Porque no final de contas, o gestor ele quer ver o quê? Ele quer ver resultado, ele quer ver pessoas no pipeline. Eu trabalhava como tech recruiter, eu atuava com as vagas de mobile mais específicas, assim, uma vaga no meio de tecnologia, mas que olha mais para a parte de mobile como um todo. Então eu rodava vagas desde empresas muito grandes como Cielo, enfim, até empresas menores. Então eu cuidava mais toda essa parte de recrutamento dessas vagas mais estratégicas, né? Quer queira, quer não, vagas de tecnologia como um todo já são mais complexas, e vagas mobile específicas elas são mais complexas ainda. Nesse contexto de recrutamento e seleção tem muito da organização, né? Então o fato de nós não termos uma ferramenta que conseguisse centralizar esses processos foi muito do porquê que nós tivemos essa decisão de construir o InHire, né? No meu caso específico, como eu falei, eram vagas mais estratégicas de tecnologia e mobile mais específico, que assim, era um trabalho de, sei lá, 300, 500 abordagens no dia para no final da cadeia você ter 10 pessoas no seu processo seletivo. E onde é que está a documentação disso? Onde é que está a granularidade disso? Então, não existia nenhuma ferramenta que ajudasse nesse processo de triagem, de hunting, de documentação do processo, né? Porque no final de contas, o gestor ele quer ver o quê? Ele quer ver resultado, ele quer ver pessoas no pipeline. Então, quando chegava então no final do processo, chegava lá, pô, tem 10 pessoas aqui, mas para chegar nessas 10, olha aqui essa planilha, olha aqui esse resultado. Abordei 300, abordei 350, então mostrar esse resultado era meio complexo porque a gente não tinha nenhuma ferramenta, nenhum sistema que ajudasse na documentação de toda essa cadeia que era feita por trás daquelas 10 pessoas. Então o Inhire surgiu muito nesse sentido, assim, né, de um olhar mais de dados, um olhar mais analítico que ajudasse em toda a cadeia de recrutamento como um todo, que a gente não tinha, né, era todo, como a gente chama, né, como os maias astecas vieram à terra, né, era planilha, então era planilha para tudo, para hunting, planilha para documentação, planilha para relatório. Então, com o Inhire, a gente teve essa ideia de conseguir uma ferramenta que conseguisse, de fato, centralizar esses processos e otimizar muito do que a gente fazia de documentação manual, né? Porque imagina, você tem que documentar 400 pessoas, todas numa planilha, com dados, com isso, com aquilo. Hoje é algo que a gente faz com um clique, a gente armazena todas essas informações. O que eu sinto hoje, um olhar do que já existia no mercado antes da gente, era que eles pensam muito no processo como um todo enquanto recrutamento. Nós olhamos na minúcia, assim, do dia a dia da pessoa que recruta. Porque quem recruta hoje não só recruta, né? O recrutador hoje, ele faz reunião, ele faz alinhamento, ele toca processo de onboard, ele toca tudo. Então o RH hoje em dia ele é muito... As pessoas não estão direcionadas para fazer alguma coisa em específica, assim. Então, o InHire surgiu muito nesse intuito de pensar na vida do recrutador como um todo, em como nós conseguimos facilitar todos esses processos. Então, o ponto de ser feito por recrutadores, ele perpassa muito de algo ser feito por, de fato, quem sofreu aquilo na pele. Tipo assim, pô, como é que eu queria que isso aqui fosse como o InHire é hoje, né? Desde a parte de entrevista, desde a parte de documentação de dados, desde a parte dos processos como um todos, ele foi pensado e esculpido muito nessa ótica, de quem de fato sentia na pele o que não tinha lá atrás, dadas as ferramentas serem muito engessadas hoje, que é muito mais nós nos adaptarmos a como as ferramentas trabalham do que aquela ferramenta se adaptar à forma como nós trabalhamos, né? Então essa personalização, ela vem muito disso, da gente conseguir tornar o nosso processo seletivo da forma como ele precisa ser tocado. Porque quer queira, quer não, recrutamento não é uma receita de bolo, né? Você não vai olhar para uma vaga da mesma forma que você olha para outra, para outra, para outra, que é como mais ou menos as ferramentas no mercado hoje em dia trabalham. No InHire nós conseguimos de fato personalizar como que de fato o recrutamento ele precisa ser feito, porque você nunca vai olhar para uma vaga de analista da mesma forma que você olha para uma vaga de gerente, né? São olhares diferentes, são processos diferentes, são customizações diferentes, tá? Então, os processos seletivos eles precisam ser assim. Então, acho que esse é um dos principais pontos do porquê que o InHire foi feito de recrutadores para recrutadores, porque de fato, recrutamento ele precisa ser personalizado. Então, acho que esse é um grande ponto. Quando eu penso em uma ferramenta feita por recrutadores para recrutadores, eu penso em algo que foi de fato desenhado na ótica de quem vive aquilo na prática. Então, é algo que vai me ajudar tanto na parte de toda a gestão, como que eu preciso, das otimizações, das customizações que eu preciso, quanto nos processos como um todo, assim. Então, acho que foi de fato feito por alguém que já sentiu a minha dor e que está ali querendo resolver aquela dor da forma como ninguém outra pessoa, nenhuma outra ferramenta conseguiu fazer. Então, acho que quando eu penso em algo feito por recrutadores para recrutadores, é quando alguém de fato sentiu aquilo, aquela dor existiu
e precisou criar-se um produto para poder me ajudar em todos os meus processos. Então, acho que é um olhar até mais altruísta, assim, né? De alguém que sentiu aquilo ali na prática e que precisa, de fato, ter uma ferramenta para ajudar nesses processos. Recrutadores, chega de ficar com processos engessados. Vocês não precisam ter aquela análise de dado limitada, vocês não precisam ficar com os processos engessados de vocês. Dentro do InHire, vocês vão conseguir otimizar tudo que vocês têm hoje e ter um olhar muito mais analítico. Chega de vocês perderem tempo olhando planilha, olhando processo, tendo que documentar isso e aquilo. O InHire vai fazer tudo isso para vocês de forma automatizada e simplificada, tá? Então, pode vir para cá, que aqui é sucesso.